Meus irmãos, a paz do Senhor. Convidar os irmãos para ler comigo, por gentileza. Hebreus, capítulo 10, por favor. Verso 19 até o verso 22. Hebreus, capítulo 10, por gentileza, do verso 19 ao 22. Que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Muito obrigado. Neste texto, o autor está discorrendo sobre um aspecto do sacrifício de Cristo. Esta carta aos Hebreus, foi direcionada a uma igreja que, em sua maioria, tinha judeus que haviam se convertido. Ao que tudo indica, esses cristãos que antigamente estavam no judaísmo, eles haviam passado por uma perseguição. No capítulo 10, do verso 34, o autor diz que eles perderam os seus bens, evidenciando que eles sofreram alguma perseguição. Alguns chegam até a dizer que esses cristãos aqui eram os que habitavam em Roma e que tiveram que fugir, foram expulsos quando o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Se de fato esses cristãos eram aqueles que estavam em Roma e tiveram que deixar a sua casa, os seus bens e saírem peregrinando, isso de fato explica o contexto. No capítulo 13, inclusive, o autor é enfático em reafirmar, dizendo: olha, a nossa cidade não está aqui. Mas por que o autor diz isso? Porque esses cristãos tiveram que deixar a sua cidade, deixar as suas casas, perderam os seus bens, e alguns estavam com algumas dúvidas. Alguns começaram a pensar: será que essa perseguição e esse sofrimento não decorre do fato de estarmos servindo a Cristo agora? Porque antes estávamos no judaísmo, com todas as tradições, e parece que estava tudo certo. Mas uma vez que decidimos entregar a nossa vida a Cristo, a perseguição veio. Então, esses questionamentos parece que começaram a surgir no meio da congregação, a ponto de alguns intentarem até mesmo a retornar para o judaísmo, a voltar a praticar ritualismo judaico. É muito provável que isso estivesse acontecendo em um período que o templo ainda estivesse de pé. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então é muito provável que esta carta, esse contexto todo, seja num tempo em que o templo ainda estava de pé. Sendo assim, imagine só, esses irmãos que deixaram o judaísmo, agora eles estão olhando, o templo está de pé, os sacerdotes estão trabalhando, está tendo sacrifícios, tudo está acontecendo como de fato sempre aconteceu, mas eles agora não oferecem mais sacrifícios como antigamente. Eles não precisam levar um animal no templo, não tem um sacerdote mais para receber um animal e oferecer. Com Cristo, isso foi superado. E aí alguns começaram a pensar: será que de fato Cristo é melhor? Que servir a Cristo compensa mesmo? Porque parece que o judaísmo era tão mais interessante, com todos os seus ritos, com o templo, com os sacerdotes, com os sacrifícios, parecia que era algo muito mais concreto. E aí o autor começa escrevendo para mostrar a superioridade de Cristo em relação aos ritos judaicos. O autor mostra
que Cristo é superior, desde o capítulo 1. O judaísmo, eles davam uma ênfase muito grande no lugar dos anjos, porque eles diziam que a lei havia sido entregue aos anjos, e os anjos que entregaram a Moisés. Então eles valorizavam a ação dos anjos. Só que no capítulo 1, o autor começa dizendo: olha, vocês valorizam os anjos, mas a qual dos anjos o Senhor disse: tu és meu filho, hoje te gerei, assenta-te à minha direita? Nenhum dos anjos, porque os anjos na verdade são ministros. O filho que foi introduzido no mundo, ele é superior, e quando Deus Pai introduziu o filho no mundo, ele disse aos anjos: o adorem. Então no plano de Deus, os anjos são ministros criados para exercer um propósito estabelecido por Deus, mas o filho não, ele é o próprio Deus que se fez carne. No capítulo 1, dos versos primeiros, o autor inclusive diz que ele é a expressão, o filho é a expressão exata do ser de Deus, é ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E o autor continua, o autor diz: olha, vocês também valorizam muito Moisés, dizendo que Moisés foi aquele que de fato libertou o povo do Egito, mas Moisés era um servo na casa de Deus, ele era apenas um servo na casa de Deus, mas Jesus não, ele é o construtor da casa. No capítulo 3, o autor diz: da qual casa somos nós? Jesus é maior do que Moisés, porque ele é o filho do dono, e é o construtor da casa, e Moisés foi apenas um servo. Mas algumas pessoas diziam: não, mas Josué, então Josué é melhor, porque Josué liderou o povo em direção à terra da promessa. E aí no capítulo 4 de Hebreus, o autor diz: olha, vocês estão equivocados, porque na verdade Josué não levou o povo para o verdadeiro descanso. Por quê? Porque depois de muitos anos que o povo já estava na terra da promessa, Davi, no Salmo 96, diz: há ainda um repouso reservado. Como Davi pode dizer que há um repouso ainda, se o povo já estava na terra há muitos anos? A única conclusão é: o repouso da terra era só um tipo imperfeito do verdadeiro repouso que só Cristo Jesus pode dar. E aqui surge algo interessante. Por quê? Porque no capítulo 4 de Hebreus, e depois eu espero que você faça a questão de ler os capítulos, o autor está dizendo: olha, quando o povo entrou na terra da promessa, eles tiveram que batalhar e lutar por causa da terra. Só que na verdade a terra era só uma figura do verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso foi inaugurado por Deus, quando Deus descansou de suas obras no 7º dia. E aí o autor diz: de maneira que ainda há para nós um repouso, um descanso. Ele está usando descanso aqui em dois sentidos. Primeiro, num sentido soteriológico. Uma vez que você se entrega a Cristo e aceita Jesus, você já entra no descanso, ou seja, você já descansa, há repouso em Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, verso 28. Mas há um descanso soteriológico, mas também há um descanso escatológico, ou seja, o descanso ainda é futuro. E aí o autor diz: ó, nós já estamos em Cristo e já recebemos um descanso, mas ainda devemos permanecer fiéis. Por quê? Porque haverá um descanso preparado para nós no futuro, que é quando Jesus Cristo vier e levar a sua igreja para habitar com Ele, no próprio descanso que Deus inaugurou. Então ele mostra que Jesus é superior, porque aquilo que Israel viveu no Antigo Testamento era só um tipo imperfeito daquilo que Jesus veio fazer. O autor está mostrando que os sacerdotes, os sacrifícios, o ministério de Moisés, o ministério de Josué, todos eles apontavam de maneira imperfeita para o que Jesus de fato veio realizar. E aí o autor, o ponto máximo aqui, é quando ele fala do sacrifício e do trabalho dos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes deveriam trabalhar no tabernáculo, oferecendo sacrifícios. Quando alguém pecava, ele trazia uma oferta, era oferecida em sacrifício pelo pecador,
Só que existia um dia específico, chamado dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, que está em Levíticos, no capítulo 16. Nesse dia, era o dia do perdão nacional, o dia da reconciliação nacional. É o dia em que o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo lugar, um lugar que estava vedado ao povo, um lugar que o povo não poderia ter acesso. No tabernáculo, você tinha o átrio, que era o pátio, onde quando alguém ia oferecer um sacrifício, ele até poderia ter o acesso ao átrio, porque a pessoa que levava um animal, ele mesmo tinha que degolar o animal, e oferecer aí ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, que iriam preparar a carne e oferecer em sacrifício. Mas existia um lugar santo, que só quem tinha acesso eram sacerdotes, só que tinha um lugar específico, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia ter acesso, porque no Santíssimo Lugar estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com 2 querubins na tampa. A tampa era feita de uma única peça de ouro, com 2 querubins com as asas abertas. Hebreus no capítulo 9, verso 4 e 5, diz que os querubins faziam sombra. O nome dessa tampa era propiciatório. No dia do Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote devia entrar e espargir sangue sobre a tampa da arca. Esta arca era simbolizada do trono de Deus, era o lugar da presença do Senhor. Só que tem um detalhe: esse dia era tão especial, que o sumo sacerdote não poderia simplesmente chegar, afastar o véu e entrar, porque senão ele morreria. O que ele tinha que fazer antes, ele tinha que tirar as suas vestes gloriosas, porque a Bíblia diz que Deus mandou fazer vestes gloriosas para o sumo sacerdote, com romãs e campainhas de ouro, um peitoral com 12 pedras, na sua cabeça existia a mitra, santidade ao Senhor. Algumas traduções diz consagrado ao Senhor, mas no dia da expiação, ele tirava essas vestes, e colocava uma veste simples. Levítico 16 diz que era uma veste de linho fino, simples. Wilsby diz que aqui já apontava para aquilo que Jesus fez, que desceu dos céus de glória, e veio a esta terra como um simples carpinteiro, para oferecer-se em sacrifício pelos nossos pecados. Então o que o sumo sacerdote fazia, já apontava para aquilo que Cristo de fato viria fazer. Só que antes de entrar no lugar santíssimo, o que ele tinha que fazer? Ele pegava um incenso, colocava no incensário, a fumaça tomava conta do lugar, porque ele não poderia olhar para a arca da aliança, porque se ele olhasse para a arca, ele morreria. Então a fumaça tomaria conta do lugar. Depois que a fumaça tomasse conta do lugar, ele tinha que oferecer um animal, um novilho para os seus pecados. Depois eles pegariam 2 bodes, iriam lançar sortes. O bode que fosse escolhido, ele morreria, o seu sangue seria colocado em uma tigela, e aí o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo lugar. Os judeus dizem que descalço, por causa de Êxodo 3, e ele entrava com sangue de bode, a fumaça tomava conta do lugar, ele chegava e pegava o sangue, e espargia 7 vezes sobre a tampa da arca, e aí ele estaria espiando o sacrifício do povo. O povo ficava em volta do tabernáculo, todo mundo pensando: será que Deus recebeu o sacrifício? Será que Deus aceitou? Porque não dava para saber o que estava acontecendo lá dentro, porque ninguém mais poderia entrar no santíssimo lugar, e o povo estava de jejum, santificados, na expectativa, dizendo: será que Deus vai nos perdoar mais uma vez? Por que o sangue era espargido ali na tampa? Dentro da arca da aliança você tinha as tábuas da lei, um vaso de ouro contendo maná, e a vara de Arão que floresceu, representava a rebeldia do povo e a providência de Deus, porque Deus enviou o maná para o povo em meio ao deserto, mas o povo disse: Senhor, não queremos mais comer este pão vil. Então lá estava um vaso de ouro com maná, representando a rebeldia do povo, dizendo: não queremos mais este pão vil. Lá também estavam as tábuas da lei,
que em Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o povo estava festejando em torno de um bezerro de ouro, e eles estavam nus, dançando, e Moisés quebrou as tábuas da lei, e morreram mais de 3.000 naquele dia. Mas lá também estava o cajado de Arão, que havia florescido em Números, no capítulo 15 e 16, quando Corá, Datã e Abirão disseram: nós não queremos Arão. Moisés colocou alguém da sua própria família, porque Moisés que está escolhendo os cargos, mas na verdade era Deus que havia colocado Arão naquela posição. E aí Deus disse: mande que cada líder das tribos pegue o seu cajado e traga, o que florescer é o que eu escolhi. Então quando Deus olhava para a arca, e ele via o que estava dentro da arca, ele via a rebeldia do povo, ele via as tábuas da lei representando a palavra de Deus que foi rejeitada, o mantimento que Deus enviou que o povo rejeitou. Mas aí, quando o sumo sacerdote chegava e espargia o sangue cobria, de maneira que quando Deus olhava, Deus não via mais a tábua da lei que foi rejeitada pelo povo, o maná que o povo rejeitou. Não, Deus via o sangue cobrindo a rebeldia do povo, e o povo era aceito diante de Deus mais um pouco. Esse dia era um dia tão importante, que o sumo sacerdote, ele tinha que ter todo um preparativo para chegar neste lugar. O véu que separava o santo do santíssimo lugar, ele era todo desenhado com querubins. Quando o sumo sacerdote chegava diante do véu, ele via os querubins no véu e se lembrava de Gênesis capítulo 3, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, dizendo: vocês não têm mais acesso ao lugar da presença, porque vocês pecaram. Quando o sumo sacerdote olhava o véu, ele se lembrava que o povo não tinha mais acesso à presença por causa do pecado deles. O véu afastava, o véu era um impedimento. Aquele véu, também em certo momento, havia sangue espargido sobre ele. Então você consegue imaginar um véu com imagens de querubins, com sangue espargido sobre ele, com a pouca iluminação do tabernáculo. O sumo sacerdote tendo que entrar no santíssimo lugar para expiar o pecado do povo, e o povo do lado de fora do tabernáculo, sem saber o que estava acontecendo lá dentro, só na expectativa, quem sabe orando, dizendo: Senhor, nos aceita mais uma vez, Senhor, nos perdoa mais uma vez. Só que aqui o povo estava apenas do lado de fora, eles não podiam entrar, eles não podiam ter acesso. Mas aí a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo não é da ordem de Arão, de Levi. Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Arão tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados, mas Jesus não precisou. Por quê? Porque Jesus não tem pecado, Ele é o homem perfeito que andou por essas terras. Jesus, Ele veio e se ofereceu a si mesmo em sacrifícios por nós na cruz do Calvário. E aí, sabe o que Hebreus diz? O Hebreus diz que aquele véu que separava, que indicava o caminho que estava fechado, aquele véu apontava para a própria carne de Cristo Jesus, porque o véu separava e dizia: vocês não têm acesso ao lugar da presença. Só que Hebreus, no capítulo 10 e no verso 20, diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho, através do seu próprio corpo, da sua própria carne. É como se o corpo de Cristo fosse o véu, que na cruz do Calvário se rasgou, dizendo: agora o caminho está aberto, vocês não precisam mais ficar do lado de fora, entre no lugar da presença. Sabe qual é a diferença aqui?
é que Israel ficava do lado de fora, intercedendo e dizendo: Senhor, nos perdoa. Jesus não, ele abriu um novo e vivo caminho e disse: vocês podem entrar ao Santíssimo Lugar, tenham acesso à presença do Pai. Ninguém aqui é espectador. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio para cultuar e adorar a Deus, porque o véu se rasgou, o espaço está aberto, você pode entrar. Quem vai para assistir, vai para ver o que os outros estão fazendo. Quem vai para assistir, vai para reparar o que a pessoa está fazendo. Mas quem vai para adorar, ele nem está preocupado com o irmão, com a irmã. Ele quer adorar o Senhor, porque ele sabe que o caminho está aberto. O véu foi tirado. Em Mateus, no capítulo 27, verso 51, diz que quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, como que se estivesse dizendo: eu não preciso mais desse véu, porque através de Cristo Jesus, vocês podem ter acesso à presença do Pai. Em Lucas, no capítulo 19, verso 10, Jesus diz na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, Deus fez uma promessa. Deus não precisava prometer nada, Deus não precisava enviar um redentor, mas Ele quis. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele disse: da semente da mulher nascerá um. Quando Hebreus fala do sacrifício de Cristo, Hebreus diz que Ele é superior, Ele é perfeito e Ele é eterno. No Antigo Testamento, milhares de sacerdotes trabalhavam, milhares de sumos sacerdotes passaram naquela função, porque a morte levava um sumo sacerdote e outro tinha que ser colocado no lugar. Mas Jesus Cristo veio, e aquilo que todos os sacerdotes juntos não conseguiram fazer, Jesus sozinho fez na cruz do Calvário. Porque quando Arão, ou Eleazar, depois Finéias, entravam no Santíssimo Lugar, eles entravam no lugar da presença, cheio de fumaça, lugar onde estava a arca, o próprio trono de Deus, e quando eles saíam do Santíssimo Lugar, os judeus dizem, de fato não sabemos se isso é assim mesmo ou não, mas os judeus dizem que eles entravam descalços e saíam do mesmo jeito que entrou, porque ninguém poderia virar as costas. Quando eles saíam, o véu permanecia no lugar. Só no próximo ano que o sumo sacerdote iria de novo adentrar naquele lugar. Ninguém do arraial poderia entrar para saber o que estava acontecendo. Quando eles iam desmontar o tabernáculo para viajar, ninguém podia ver a arca. Números capítulo 4, verso 5, provavelmente a interpretação para esse texto melhor é que quando eles iam tirar a arca, eles pegavam véu, tiravam, cobriam a arca, depois colocavam couro e depois colocavam um pano azul. Ninguém podia ver a arca, porque representava a própria presença de Deus. O véu estava lá. Mas quando Jesus Cristo veio, na cruz do Calvário, Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. E Hebreus diz que Ele não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele não entrou lá em Jerusalém, no Santíssimo Lugar do templo, não. Ele foi direto ao tabernáculo celestial, diante da presença do Pai, mas Ele não levou sangue de bodes, Ele chegou com o seu próprio sangue, dizendo: Pai. Hebreus diz que um sacerdote, ele tem que ter algo para oferecer. Jesus ofereceu a si mesmo, em nosso lugar, por nossos pecados, melhor dizendo, na cruz do Calvário. Mas a cortina não permaneceu lá, ela foi rasgada, como que se estivesse dizendo: a partir de hoje, não há mais impedimento
Se você quiser, o caminho está aberto, eu sou o caminho. Se você quiser, você pode ter acesso à presença do Pai. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, porque agora tem um caminho novo aberto por Cristo Jesus. Apocalipse 22,14 diz que quem chegar ao céu são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O interessante é que no Santíssimo Lugar, a arca simbolizava o trono de Deus, a própria presença de Deus, mas não havia um lugar para o sumo sacerdote se assentar ali, porque o trabalho dele era ininterrupto, até mesmo no sábado ele tinha que trabalhar, não dava para parar. Só que Zacarias, no capítulo 6, já havia uma profecia, de alguém que viria, e que seria sacerdote em seu trono, mas isso é impossível, porque quem tinha trono era da tribo de Judá, e os sacerdotes eram da tribo de Levi, e sacerdote não tinha trono. Mas aí, Jesus Cristo veio, se ofereceu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que subiu à destra do Pai. Quando chegou lá, ele se apresentou com o seu próprio sangue, no santíssimo lugar nos céus, e aí o Pai disse: assenta-te à minha direita. Até quando? Para sempre? Não. Há um tempo determinado. Jesus intercede por nós nos céus, mas há um tempo determinado. Um dia esse mesmo Jesus descerá dos céus para buscar a sua igreja, que foi resgatada com seu sangue na cruz do Calvário. Jesus abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai. A igreja está aqui de passagem, a nossa morada não é mais aqui, a nossa morada é eterna, nós temos acesso à presença de Deus. Talvez você está como Israel, só ouvindo o barulho do lado de fora e pensando: o que está acontecendo? O que Jesus está dizendo é: venha descobrir. Você pode entrar, se você quiser, o caminho está aberto. Eu abri o caminho. Mas o que eu faço? Eu não tenho vestes adequadas. Aí o Senhor diz: eu te santifico e te dou vestes espirituais. Senhor, mas eu não vou morrer. Não, porque eu já entreguei a minha vida na cruz do Calvário, e eu te dou vida. É por isso que a igreja não é mais o lugar onde as pessoas vêm para ser espectadores. Todos nós aqui somos adoradores, porque já fomos resgatados e comprados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, Hebreus diz: olha, é impossível que sangue de bodes, de touros e carneiros pudesse de fato tirar pecados e perdoar. Aquilo ali era um tipo imperfeito, que apontava para Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há salvação debaixo do sol, a não ser em Cristo Jesus. Não é pelos nossos esforços, não é porque nós somos bons demais, porque quando a gente começa a pensar que a gente está aqui porque eu sou melhor que o outro, porque de fato eu mereço, porque eu sou mais bonito, tenho mais dinheiro, minha roupa é melhor, você está muito enganado. Todo mundo aqui foi comprado, e todo mundo aqui é alvo da graça e misericórdia de Deus. Ninguém está aqui porque mereceu alguma coisa, porque os nossos pecados nos afastavam de Deus, mas Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados e nos lavar em teu sangue. Quem pode adorar o Senhor Jesus nessa noite? E aí Hebreus diz: olha, entre com confiança. Sabe por quê? Porque você conhece quem está lá.
porque nós conhecemos a quem nós servimos. Se até o sumo sacerdote tinha medo de entrar, porque era um dia apreensivo, nós não. O novo e vivo caminho foi consagrado através de Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo aquilo que Jacó não conseguiu ver plenamente. Em Gênesis, e eu já vou encerrar, Gênesis no capítulo 28, a partir do verso 10, Deus deu uma visão para Jacó, e ele viu os céus abertos, e ele viu uma escada que ligava a terra e os céus, e Deus em cima e anjos subiam e desciam sobre aquela escada, mas daí a entender completamente o significado daquilo, Jacó não tinha informação suficiente para entender. O que Jacó disse é: este lugar é terrível, porque é a casa de Deus, Betel, a casa de Deus. Só que quando você olha para João, no capítulo 1, Jesus conversando com Natanael, Jesus disse: Natanael, você está assustado, espantado, só porque eu te revelei algumas coisas? A partir de agora, você vai ver coisas maiores, você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo é: sabe aquilo que nem Jacó conseguiu ver plenamente? Você vai ver. Jacó viu uma escada, mas na verdade sou eu o único caminho que leva o homem a Deus e que liga céus e terra. Jesus Cristo veio para revelar o Pai e revelar o caminho a Deus, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nem Jacó conseguiu ver aquilo que hoje você pode ver. Jacó só viu por tipo, mas você sabe quem de fato é o caminho. Você sabe que a escada apontava para Cristo Jesus, o Filho do Homem que veio a essa terra para nos remir. Convém que o céu se detenha até que Jesus, ele fez duas promessas, várias, mas duas eu gostaria de destacar aqui. Em João 14, Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E disse que enviaria o Espírito Santo para ficar conosco. Para quê? A promessa da casa do Pai serve como esperança para a igreja, sabendo que aqui nós podemos ser perseguidos, mas que a nossa pátria celestial agora está nos céus. O Espírito Santo é para nos dar força, para vencer, para suportar, sabendo que brevemente Jesus Cristo virá. Hebreus 10 inclusive diz: só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes fazemos promessas que às vezes a gente nem consegue cumprir, porque somos falhos demais, porque às vezes nos empolgamos demais. Mas aqui está alguém que é fiel e verdadeiro, cujas promessas jamais caíram por terra, cuja palavra nunca falhou. Alguém que demonstrou o seu amor para conosco na cruz do Calvário, quando éramos ainda inimigos. Romanos capítulo 5, que está preparando um lugar para nós. Lá, na casa do Pai, quando nós chegarmos, nós teremos acesso lá, por causa do que Jesus fez. Em Apocalipse, no capítulo 5, você tem um cântico dos anciãos, seres viventes, e os anjos, e todos eles estão dizendo: glória, honra,
poder, majestade sejam dados ao Cordeiro, que foste morto e reviveu, e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Todos que chegarem lá, é porque foram comprados por um alto preço. Quando isso acontecer, quando a igreja entrar nas mansões celestiais e chegar diante do trono do Pai, Jesus vai dizer: Pai, eis aqui a mim aqueles que tu me destes. E aí Jesus vai confessar o nosso nome diante do Pai e de todos os anjos de Deus. Jesus disse: aquele que não negar o meu nome aqui na terra, mas confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai e de todos os anjos de Deus. E aí naquele dia, imagina Jesus olhando e dizendo: Pai, essa aqui é a igreja que congregava lá em Cuiabá, que apesar de toda a perseguição, permaneceu fiel ao meu nome. Isso aqui são os irmãos que, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, e hoje eu confesso o seu nome diante do Pai e de todos os anjos de Deus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você ainda não conhece o lugar da presença, talvez você ainda não pôde desfrutar, talvez você só está ouvindo falar, mas Jesus não quer que você seja apenas um ouvinte. Jesus quer que você entre no lugar da presença e desfrute de um relacionamento vívido com Ele. Jesus não quer que você seja apenas um ouvinte, Ele quer que você o conheça por nome. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me. Nessa noite, o Senhor está te chamando. Sai do seu lugar e venha. Não perca tempo. O lugar da presença não está mais vedado a nós. Agora nós temos acesso à presença do Pai pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu. Talvez você está afastado, não sente mais a presença, não chora mais, não fala em línguas mais. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus falando contigo? O caminho está aberto. Hoje é dia que o Senhor pode te encher, te renovar. Hoje é dia que o Senhor pode te dar forças para caminhar mais um pouco. Você que porventura também necessita de oração, que quer dizer: Senhor, eu quero estar no lugar da presença, Pai. Temos pessoas vindo para Jesus também. Olha que maravilha. Dentro do meu coração necessita mais de ti. Adoro o Senhor Jesus nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Dê liberdade para o Senhor trabalhar, dê liberdade para Ele te encher. Levanta a sua mão e começa a adorar.
Porque enquanto você adora, o Senhor te visita, o Senhor te restaura, o Senhor te renova, o Senhor te enche. Eu já vou encerrar, o tempo já passou. Mas eu creio que tem mais alguém. Venha, não perca tempo. Hoje o Senhor te chama para entrar para além do véu, porque o véu já foi tirado, o caminho está aberto. Entre no lugar da presença. Feche seus olhos, adorando, adorando, adorando. E começa a dizer: Senhor, Pai, eu não quero mais estar na porta, Pai. Senhor, eu não quero estar no átrio, não. No lugar da intimidade, eu não quero mais estar no átrio. É muito pouco, eu quero mais, Senhor. Senhor, eu não quero mais ver que o irmão recebe, mas eu não, eu quero entrar, Senhor, no lugar da presença. Espírito Santo, me ajude a chegar mais a Ti. O caminho está aberto, me santifica, me purifica, purifica a minha mente, o meu coração. Torna-me, Senhor, alvo mais que a neve. Derrama sobre mim o Teu Santo Espírito, que eu não tenha vontade de sair da presença mais, porque a Tua presença vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Que eu não venha ser seduzido pelos pratos deste mundo, mas que a Tua presença venha me encher cada vez mais. Oh Espírito, derrama sobre nós a Tua graça, que a Tua glória possa nos envolver, Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Nós Te louvamos por essas vidas que se renderam a Ti, Pai, por vidas que reconheceram que precisam do Senhor, que não querem mais estar fora do acampamento, mas que querem entrar no lugar da presença. Nós Te louvamos porque o Senhor mais uma vez tem manifestado a Sua presença em nosso meio. Pai, aqueles irmãos que muitas vezes estão fracos e desanimados, tristes, abatidos, que o Senhor possa fortalecer nessa noite, que o Senhor possa enchê-los nessa noite. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia. Pode ir se assentando, louvando ao nome do Senhor. Vai adorando ao nome do Senhor. Vai glorificando ao nome do Senhor, porque Deus falou conosco aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Deus se faz presente, o Seu Espírito se faz presente aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra nesta noite? Deus, pela Sua graça e pela Sua bondade, falou conosco, falou aos corações, e vidas se dobraram diante do senhorio de Cristo. Glórias a Deus. Você vai para a sua casa mais uma vez cheio da palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui os avisos finais, bem rapidamente. Os trabalhos durante a semana prosseguem normalmente. Amanhã nós temos o culto de milagres, na direção evangelista Emerson Félix, ali no Templo Sede Antigo, a partir das 19 horas. Terça-feira nós temos
o culto aqui tradicional de ensino da palavra do Senhor. Venha. O departamento da EBD também convida a igreja para a sexta lição do trimestre, que vai acontecer dia 11 de agosto, no próximo domingo, com o tema O Livro de Esther. Estará ministrando esta aula o professor evangelista Rony Hubert. Lembramos também que sábado nós temos Santa Ceia do Senhor. Sábado nós temos a Santa Ceia do Senhor. O Departamento da Família convida a igreja para o culto da família, que será realizado aqui no Templo Sede, nessa próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 19h30. Então, quinta, nós temos o culto da família. O pastor Heron comunica que aos sábados, das 15 às 16, na sala Chama Viva, está acontecendo o discipulado para os candidatos ao batismo. Também comunica o ensaio do conjunto Chama Viva, todas as quintas, a partir das 20 horas, e aos domingos, após a IBD. O pastor Denis Braz convida a igreja para oração todas segundas, quartas e sextas, das 5 às 6 da manhã, aqui no Templo Sede. Ciclo de oração Sustentáculo da Fé convida para oração no Templo Sede, segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. A liderança da equipe de portaria convida a igreja para a próxima sexta, dia 9 de agosto, participar da vigília no Templo Sede, das 19h30 às 0 horas. Temos também aqui o aviso do e-book, dizendo que as matrículas para o segundo semestre estão abertas, o curso teológico infanto-juvenil. As matrículas estão sendo realizadas na entrada, ali na frente do templo, e na sala da secretaria do e-book, localizada na área da garagem. Dia 11 de agosto é o início das aulas do e-book. Lembramos uma vez mais sobre o Fórum de Teologia Pentecostal. Os interessados, as inscrições pelo site www.forumcgadb.com.br. Nós temos um compromisso com Deus, vamos dobrar os joelhos para um instante de oração, buscando a presença do Senhor.
que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, eu quero que você ouça bem. Nós temos o nosso fórum, que já foi falado aqui pelo pastor Valmir. Esse fórum, dia 13, será a abertura no Grande Templo. Dia 13 é terça-feira, mas aqueles que não forem participar do fórum, aqueles que porventura tiver qualquer dificuldade para estar no culto à noite, vocês poderão vir aqui no templo que terá culto normal, tá? Nós não fechamos templo, nem aqui e nenhuma congregação. Talvez algum pastor tenha deixado de abrir a congregação, mas é por desobediência, porque nós não podemos fechar templo no dia do culto. E na quarta-feira também, como é culto, trabalho de circulação, certamente algumas irmãs não estarão nos trabalhos, mas na quarta-feira somente durante o dia, de manhã e à tarde, que são as plenárias do fórum. À noite é normal. Pode ser que alguém pense que nos dias 13, 14 e 15 não terá trabalho no templo, mas terá trabalho sim. Os trabalhos do fórum, na quarta-feira e na quinta-feira, é durante o dia. À noite não terá trabalho no grande templo, então terá trabalho aqui normalmente. Eu quero fazer um pedido com muito carinho para vocês. Eu tenho percebido algumas pessoas que não participam da Santa Ceia no sábado. E a gente sabe que o motivo não é justo. E depois participa no domingo, na terça-feira ou de manhã. E é uma situação assim, irmãos, eu não estou reclamando por mim. Eu estou dizendo algo que Deus colocou no meu coração. E certamente, se Deus reclamou isso, é porque Ele também está triste. Porque quando nós temos, você imagina só, Santa Ceia é uma vez no mês. Então, no dia 10 é Santa Ceia. No dia 11, você já programa a próxima Santa Ceia. Ou você já pode programar o ano inteiro. Todos os sábados, segundo sábado do mês, está programado, é Santa Ceia. Eu não posso ter compromisso. Entendeu, irmãos? E tem muita gente fazendo compromisso no dia da Santa Ceia, como se a ceia é segundo plano, e não é. A Santa Ceia é primeiro plano. É primeiro plano. É uma festa para nós. É uma festa de agradecimento a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para nos dar a salvação. Entendeu? Então é algo muito precioso, é muito caro para a gente deixar para segundo plano. Então, por favor, programe a Santa Ceia do Senhor, o dia da Santa Ceia. E talvez alguém pode te convidar, olha, eu não posso, porque é Santa Ceia. Entendeu? Santa Ceia é muito sério, é algo muito precioso para nós. Vocês concordam, amém? Eu deixei, inclusive, muitas vezes de viajar, até o presidente da convenção, muitas vezes, olha, é Santa Ceia na sede, eu não posso faltar, eu não posso. E nenhum de nós podemos, nem os obreiros, nem ninguém. Então, irmãos, é algo assim precioso. Eu fico impressionado com alguns obreiros que de vez em quando falam, pastor Silas, eu sei que sábado é Santa Ceia, mas eu estou pensando em dar uma ida não sei aonde, com a minha família, ou atender. Quer dizer, eu fico numa situação difícil. Eu vou falar não? A pessoa tem consciência.
entendeu? A pessoa tem consciência. Então é uma questão de consciência entre nós e Deus. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça, e temos que estar unidos e em sintonia com Ele em todo o tempo. Amém? Vamos ficar de pé? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém.